É um prazer imenso estar com vocês aqui, ainda mais tendo que abrir em outra plataforma, né, para vir conversar com a gente, porque o nosso Instagram continua bloqueado. E Não, hoje... meu filho, fica aqui com a titia, fica. E hoje a gente programou realmente até essa roda de conversa, que a gente vai falar sobre o quarto, mas a gente queria que vocês falassem um pouquinho, para vocês entenderem como funciona lá no Gesta Vida, né? Então, quando a gente tinha as rodas presenciais, todo mundo estava lá presente e a gente não falava. A gente perguntava, e você, o que você quer saber sobre esse assunto? Porque não adianta só a gente falar, a gente tem que tirar as dúvidas, conversar mesmo. Aqui, olha, Vocês têm que expor o que vocês querem, os seus desejos, as suas dúvidas, para realmente se sentirem seguras, né? E exatamente isso é assim que vai funcionar na imersão. Vocês vão receber as aulas gravadas, mas a gente vai ter uma aula para a gente conversar individualmente com cada dúvida, porque ainda tem dúvida, tem mito, se tem ainda um mito na cabeça, algum medo. Então, a gente tem que tirar esses mitos. E esse assunto de hoje, né, é muito individual, né? Então, por que o parto normal? Então, cada um vai ter uma resposta diferente. Sei que vocês devem ter se perguntado, né? Por que eu quero parto, né? E tentar, assim, quem ainda não se perguntou, começar a desenvolver uma ideia na cabeça, né? E a gente quer trabalhar isso, né, ao longo desse bate-papo, então. Isso, e essa é uma questão muito importante, né? A gente sempre fala, a razão de querer um parto normal é muito importante para o trabalho de parto, porque se você não tiver isso certinho na cabeça, na hora que vem a contração, nada acontece, ou corre para cesárea. Então, ó, a gente vai seguir a ordem aqui, vocês não querem aparecer em vídeo, não. Mas a gente vai seguindo a ordem, perguntando nome por nome. Qual é o motivo de vocês quererem um parto normal? E aí a gente vai conversando sobre isso. Por que é legal trocar experiências? Toda vez que a gente conversa em grupo, depois das aulas, geralmente a gente tem um feedback super bom, né, Lê? Poxa, porque aquela dúvida eu não tinha, eu nem tinha pensado pela minha cabeça, ou então, eu tinha a mesma dúvida que ela e achava que era uma questão só minha, e agora eu tô vendo que é uma dúvida normal, que não é só a minha questão, e que dá para vencer essa dúvida, esse medo, né? Então, a gente vai conversando. Rafa, você é a primeira! E aí, Rafa, por que o parto normal? Cara, porque eu não consegui ainda, né? Você vai ter que vir. Gente, ela já teve 2 filhos, tá? Então, eu sempre quis, desde criança, eu almejava um parto normal, minha mãe me achava doida, minha irmã também. Eu fiz um trabalho na escola sobre parto, reprodução, né? E eu fiquei encantada com o parto normal. Só que comigo não deu ainda, mas estou com esperanças que a rapa do tacho vai dar certo. Vai dar, se Deus quiser. O seu motivo aí, assim, é porque sempre foi esse desejo, então. Sempre foi esse desejo. E por que não deram nas outras? O primeiro tinha vasa prévia, eu acho, alguma coisa assim. E nasceu prematuro com 34, então a médica não quis arriscar. O segundo, os 2 foram bolsa rota. E aí o segundo eu fiquei na ocitocina, mas também não progrediu a dilatação. Mas, assim, no fundo do coração, acho que a gente poderia ter feito mais alguma coisa antes de ir para cesárea. E vamos ver se dessa vez eu vou estar mais preparada para poder fazer diferente. Tem quanto tempo o seu segundo? Estou rezando para essa bolsa não estourar. Esse é o objetivo. Uma coisa, gente, tem muita gente, né, Lê,
fala com a gente assim, entrar em trabalho de parto é romper a bolsa e depois a gente vai para o hospital. Porque é o que a gente geralmente vê em filme, né? E na verdade não. A gente reza e fala para os pacientes, tomara que não rompa a bolsa primeiro. Porque romper a bolsa tem várias questões. Já tem 1 hora para o bebê nascer, né? Então, se você tem estrepto positivo, você tem que ir para o hospital antes para tomar antibiótico. Então, tem várias questões na bolsa rota. Então, a gente torce para não romper. E aí vem uma outra dúvida, né, Lê? Mas se não romper a bolsa, eu entro em trabalho de parto? Entra, não necessariamente precisa romper a bolsa para o bebê nascer. Para entrar em trabalho de parto e para o bebê nascer, né? Ele pode também nascer dentro da bolsa. Então, não tem problema nenhum. Deixa eu perguntar uma coisa que eu tenho a dúvida. De quando rompe, quanto tempo, assim, para entrar em trabalho? Eu fico na dúvida, assim, tipo, acho que 18 horas, que foi da última conversa que eu tive com a médica. Aí, se com 15 horas inicia um trabalho de parto, aí eu tenho que fazer cesárea, porque eu só tenho mais 3 horas? Antigamente era assim, né, Lê? Você lembra? Antigamente sim. era assim mesmo. Você tinha que ter o bebê até 18 horas pós-bolsa rota. Hoje em dia, graças a Deus, mudou. Então, você tem que tomar antibiótico se você tiver estrepto negativo até 18 horas. Então, por exemplo, essa minha última gestante, que é a primeira live que eu perdi, né? Ela rompeu a bolsa 3 horas da manhã e a gente foi para o hospital porque ela já estava com contração 6 horas. Mas a médica falou, 9 horas da noite a gente vai para o hospital, porque dava 18 horas, 10 horas da noite. Então, você pode esperar, sim, até as 18 horas para ir para o hospital fazer antibiótico, terapia, e com antibiótico não tem mais tempo, né? Porque, por exemplo, você falou que seu primeiro parto foi prematuro. Tem mulheres que rompem a bolsa com 30 semanas. E se ela não entrar em trabalho de parto, o médico vai internar, dar medicação, dar antibiótico e medicação para tentar segurar esse bebê ao máximo. Quanto mais semanas ele ficar dentro da barriga, melhor. Então, às vezes, ela fica semanas com bolsa rota e tudo bem, não tem problema. Entendi. Então, não, é porque a gente teve uma conversa e eu fiquei meio confusa, assim. Se eu esperaria mais dessas 24 horas, eu falei, se tiver um remédio, eu espero. Não tenho... Principalmente que eu nunca não senti dor nos dois, né? Então, para mim... O parâmetro de esperar ou não vai ser o bebê. Bebê estando bem, tudo é possível. Tá bom, obrigada, meninas. Nada, obrigada a você. Vou só fechar para não atrapalhar. Gabriela, você é a segunda. Gabriela Magali, eu acho que tem outra aqui. Magali. E aí, Gabriela, por que o parto? Eu, como profissional da saúde, a gente estuda muito, né? Eu sou formada em fisioterapia, formei no finalzinho do ano passado. Ainda não estou atuando, né? Porque logo depois engravidei e também devido ao momento que a gente tem vivido hoje, né? De pandemia. Mas a gente estuda muito, né? E o que mais me marcou, assim, em questão do parto, foi que a gente atuou no hospital ali no estágio, né? E a gente atendia as puérperas no pós-parto. E era muito legal, Letícia vai saber disso, que a gente chegava lá para atender, e mesmo se a gente não tivesse, a gente lia os prontuários, né? Mas mesmo antes de identificar quem era quem, a gente já entrava no quarto e a gente sabia quem tinha tido parto normal, quem tinha cesariano. E era muito mais simples você atender. A gente até, assim, era muito mais legal atender uma paciente pós-parto normal, né? Do que uma cesárea, porque na cesárea era todo um processo. A gente via que aquilo não era natural, né? Foi uma cirurgia, então tinha todo um processo. Às vezes a mulher demorava a querer ficar em pé, né? Ela tinha uma relutância, muita dor. E aí eu falo assim, que tem gente que fala, mas no parto normal dói muito e tal. Eu fiquei com a marca assim, né? Eu fiquei com uma marca muito forte, assim, do pós-parto, né? De saber que você chegava, uma mulher que tinha feito parto normal, tava lá já cuidando do filho em pé, nunca tava deitada praticamente. Sempre já tava em pé, a gente nem precisava pedir para sentar, né? Porque ela já tava ali nativa, cuidando do neném e conversando normal. Enquanto a outra tava lá deitada, às vezes nem tinha sentado ainda. E a gente pegava nesse pós, né? E isso marcou muito, né? Então, hoje, eu falo assim, que cesárea é em último caso, porque eu não quero ficar igual aquelas mulheres, né? Mas a gente tem muita
a gente tem uma base muito boa. Eu fiz faculdade na UFES, né? Em relação a toda essa parte de obstetrícia, de fisioterapia pélvica, né? A gente tem aula com a Neville, não sei se vocês conhecem. Neville foi minha professora na Unicamp. Então, assim, é uma base muito boa, né? Que a gente tem com ela. Então, não teria como eu pensar em outra coisa. E meu marido não pôde estar aqui hoje, mas eu tenho estado mais próximo, até mesmo, lógico que não sei, mesmo saindo de uma faculdade recentemente, eu não sei tudo, quero aprender mais. Mas eu vejo quanto tem sido importante para ele. Ele até procurou vocês perguntar outras coisas, né? Mas ele tem estado bem interessado. Então, eu tenho estado para passar para ele, porque eu sei que o apoio maior na hora vai ser dele, né? Ele que tem que estar informado direitinho. Com certeza. Tudo que a gente faz, que a gente propõe, por exemplo, essas rodas, essas lives, os cursos que a gente dá, a gente sempre fala, é a família toda tem que estar ali presente, porque não adianta só a gestante estar ali, sabendo de tudo, porque na hora ela tem que estar focada, ela precisa estar focada. Então, ela não tem que falar com o marido, agora está em 3 minutos, agora a gente vai para o hospital. Não, ele que tem que saber medir, ele tem que saber... Vou tomar banho. Deixa eu desligar aqui a Natália. Então, ele tem que saber tudo, né? Então, é muito importante os acompanhantes estarem aqui presentes. Isso da recuperação, né, é um fator, assim, que a gente sabe que muitas mulheres ficam com medo da dor, né? Mas é isso, não sabe que vai ter uma recuperação depois, né? E a cesárea é uma cirurgia onde 7 camadas são cortadas, risco de várias complicações sérias, inclusive. A gente que está dentro do hospital percebe, já peguei várias situações de complicações sérias, até de corte de bexiga na cesárea, corte de intestino, né? Porque principalmente quem tem várias cesáreas prévias, né? Então as pessoas ficam tão focando na questão da dor e não esquece que vai ser essa recuperação. E a gente, quando está lá nessa assistência, realmente elas ficam acabadas. Quem faz cesárea fica mal, a grande maioria, né? Tem uma recuperação bem difícil. Então, é um fator bem importante pensar nesse pós. É muito importante. Patrícia Bianca, acho que é Bianca, não sei, corta o nome aqui. Bianca. Isso, é Bianca. Prazer tá me ouvindo? Ter aqui. Prazer. Acho que como a Gabi falou, a recuperação é algo assim que vem muito na minha cabeça. E porque eu já passei por 3 cirurgias na minha vida, né? Por outras questões, é a primeira gestação, então pós-operatório de cirúrgico não é bom. Então eu já imagino que para uma cesárea também seria bem pior. Até como a Letícia falou, 7 camadas, eu fico, meu Deus, como vou sentar depois? Como levantar e é muito engraçado cuidar? Isso, né, Patrícia, Gabriela e até a Rafa que já teve. Porque as pessoas falam tanto na dor do parto, e ninguém fala na dor da cesárea. Quando as pessoas me falam, eu tive cesárea, eu pergunto se doeu, geralmente a resposta rápida não tive dor, não. Aí eu pergunto, tá, mas no primeiro dia pós-parto, como é que foi? Você conseguiu? Não, Thaís, eu fiquei uns 15 dias, eu não dava banho no meu filho, não pegava o menino, eu não fazia nada, não. Eu falei, uai, então como não teve dor? Mas a maioria fala que não teve dor, mas quando você vai conversar, você vê que ela não conseguia fazer muitas coisas, né? Ela estava limitada e ela sentia dor. Tem umas que falavam assim, não, eu não sentia dor, não. Mas se passasse 1 minuto da hora que eu tinha que tomar o remédio, nossa senhora! e aí, Isso foi... Pode falar. Não, perdão, assim, se eu fosse olhar só por histórico, assim, de mãe, minha mãe teve 2 partos normais, mas eu tenho 41 anos, então 40 anos atrás, o dela não foi nada fácil. Então, aí tem por ela, né? Era muito, muito, muito diferente. Então, hoje, assim, ela está acompanhando a minha gravidez de longe, né? Que eles moram no Rio, e aí eu converso muito com ela, vou contando que eu tenho estudado, que eu tenho pesquisado. Aí ela, nossa, agora é assim, filha? Nossa, agora você consegue fazer isso, isso, isso? Eu falei, mãe, é por isso que eu tô pensando tanto no normal, vai ser melhor para mim, para o João, e principalmente agora pela pandemia também, eu ir para uma cirurgia e não ter rede de apoio, então como vai ser? Com certeza. Então eu acho que hoje esse acesso à informação está nos possibilitando realmente, assim, poder estudar e preparar, né, a cabeça
porque a dor vai acontecer, vai ter, mas como a gente vai lidar com isso é que vai fazer toda a diferença. E se lá no final tiver, não, teve que ir para cesárea, mas beleza, eu tô consciente de que aquilo poderia acontecer. Não simplesmente, vou fazer porque eu não vou sentir dor. Eu falei, mas quem já fez alguma cirurgia na vida sabe que anestesia e depois não é fácil, não. É isso mesmo. Eu que tive a cesariana na minha primeira filha, né? Fiquei o trabalho de parto até 10 centímetros. A dor que eu senti, eu não esqueço nunca. Assim, a dor da minha recuperação da cesárea foi a pior dor do mundo. Assim, eu não conseguia dar banho, não conseguia levantar, eu não conseguia pegar do berço. Eu chorava porque você queria ver filha chorando e você tentar, e você precisar de ajuda. Eu fiquei 15 dias, assim, muito mal. Muito difícil. E eu falava, gente, não sei por que escolhem isso, né? Assim, por escolha. Tem que ser uma necessidade, né? Mas realmente não é fácil, não. Porque pensa assim, no pior dos casos, você vai ficar... Eu já fiquei no máximo 48 horas em trabalho de parto com a mulher com dor. 48 horas. Mas na maioria dos casos, o parto acontece ali de 12 horas, 12 a 20 horas. É muito melhor do que 15 dias com dor, né? E é uma dor constante. A da cesárea é uma dor constante. Do parto normal, você fica mais tempo relaxada do que contraindo. Vocês sabiam disso? Que se a gente for contabilizar, vocês ficam mais tempo sem contração do que com contração. Mas, no final, né? A gente só fica com a memória da contração. Só lembra da parte difícil. Até uma pergunta. Como a Rafa comentou na questão do tempo para esperar com a bolsa rota, e ao contrário, quando ela não rompe, como que eu sei que eu estou em trabalho de parto? Pelas contrações. Pelas contrações, né? Na verdade, contração é o único sinal que você está em trabalho de parto, É o único sinal. Tá? O único sinal. Perfeito. Pode acontecer tudo. Romper bolsa, sair meleca da vagina, sair sangue. Se não tiver contração, não é trabalho de parto. Não é trabalho de parto ainda. Não. Exatamente. Então, torcer para essa bolsa ficar quietinha aqui. Espera aí, João. Isso mesmo. Todo mundo vai sair aqui rezando. Rezando para essa bolsa, espera. Não rompe. Obrigada, Patrícia. Obrigada. A próxima é Ingrid Fortes. Oi, Ingrid. Oi. Tudo bem? Tudo. Me conta, por que o parto? Então, eu acho que a maior inspiração que é a minha mãe, que ela teve meus irmãos, foram 3, né? Todos de parto normal, ela sempre falou muito bem, ela sempre, não, eu tive vocês e saí, levantei, já fui cuidando de vocês logo. E eu acho que o medo também de passar por uma cirurgia, porque eu morro de medo, assim, não tenho nenhuma experiência cirúrgica e morro de medo. Mas eu também tenho medo da questão da dor, do parto normal que todos falam, né? Mas eu acho que isso é algo que eu preciso mesmo de mais informação, né? Para entender essa dor. Exatamente. Na nossa missão, a gente vai falar muito sobre a questão da dor e como trabalhar isso na cabeça, né? Mas a dor é uma coisa que a gente realmente consegue trabalhar. E é isso, né? É um mito muito grande quando você fala da dor do parto. Porque a gente passa por outras dores que a gente não fala tanto, né? Mas a violência obstétrica, né? Se for pegar lá a mãe da Patrícia, né? Se for pedir para ela contar aqui o relato de parto, com certeza é um parto que nem eu nem a Letícia gostaríamos de vivenciar, né? Então, realmente, a dor... Eu não estou falando que a dor não... Eu acho a dor... Aliás, gente, eu passaria por 1000 expulsivos, mas eu não passaria por 1000 fases de dilatação, porque a dor da dilatação realmente é muito forte. E aí é engraçado, porque a dor vai depender de cada mulher. Então, por exemplo, para mim, o expulsivo é muito tranquilo. E a dilatação é mais difícil. Para a Letícia é o contrário, ela passa que nem uma lady na dilatação, ela tá assim em trabalho de parto. Ai, que delícia! Enquanto eu fico gritando. E para mim o expulsivo é muito tranquilo, né? Então a dor é de pessoa para pessoa. Também tem a questão do que você traz, a bagagem sua, né, da sua vida. Então dá para ser trabalhada assim.
E isso que você trouxe, né, da sua mãe é muito importante, porque assim, você cresceu escutando histórias positivas do parto, né? Então isso já vai fazer diferença no seu trabalho de parto, com certeza. Então quem assim tem experiência, igual a Patrícia falou de experiência negativa, tentar buscar relatos que falem o outro lado da moeda, né? Porque aí você vai se fortalecer e sempre fortalecer com essas coisas. Ah, foi 40 anos atrás, era outro, né? Tentar juntar elementos novos para poder você estar fortalecida mesmo com essas experiências ruins que as pessoas trazem, né? Muito bom. Obrigada, Ingrid. Maila, cadê você? Você vai ficar aí dormindo mesmo? Parece só o rostinho. Aê! Pareceu. E aí, Maila, por que o parto? Então, eu queria tentar virar a chavinha de ser mãe. Eu ainda acho que minha ficha ainda não caiu. Estou de 12 semanas, acho que está bem no inicinho ainda. Mas eu queria vivenciar a experiência sentir realmente as dores do parto, a emoção. Mas eu acho que o meu principal motivo é me sentir mãe. Eu ainda acho que não caiu a ficha ainda. A barriga está crescendo, mas parece que a ficha não caiu. Aí eu queria vivenciar as dores realmente do parto. Passar por tudo que eu tenho que passar. Como minha avó, minha mãe não teve essa experiência, mas eu queria passar por isso. Eu sempre sonhei em passar por essas fases. Me realizar como mulher. Então, por isso que eu sempre quis. A experiência do parto, né, ela modifica muito realmente, não só a mulher, mas o marido, quando é o marido que acompanha, né, as pessoas envolvidas ali no processo, realmente um processo mesmo de mudança, de transformação, de superação, né? Mas queria falar disso que você falou, de me sentir mãe, né? Isso, às vezes, a mulher coloca o peso em relação ao parto, né? Como se fosse isso que fosse fazer a gente se sentir mais mulher, mais mãe, né? E a gente sempre bate na tecla que, assim, a emoção, eu que passei pelas duas experiências, é sempre a mesma. Aquela sensação da gente pegando o nosso bebê, de reconhecendo, de botando no peito. Isso indifere, né? Do parto normal ou da cesárea, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, assim, de não criar expectativa e, às vezes, se autocobrar demais, né? De ficar, ai meu Deus, eu não vivi a experiência, né? Eu seria mais mulher de outro jeito, eu teria me fortalecido de mãe. A gente se torna mãe, você vai se tornar a cada etapa, a cada momento da gestação, né? Vivendo ou não a experiência de parto. É uma fase de cada vez. Mas realmente é um processo transformador, assim, muito intenso, né? Que, assim, eu acho que todo mundo deveria viver um pouquinho, pelo menos tentar, né? Nessa sensação. Exatamente. Eu estou estudando, tentando conhecer mais para tentar conseguir. Mas, assim, se não conseguir também, tá tudo bem, paciência. Né? A gente tem que sempre tô buscando cesárea tudo. Também. Isso, eu estou buscando tudo e me informando para tentar. Inclusive, o maridão também está aprendendo, puxando as orelhas dele para poder estudar. Isso. Para me ajudar. Isso. E é legal também você falar nessa questão de me reconhecer como mãe, porque a ficha ainda não caiu. Você sabia que para algumas mulheres a ficha não vai cair nem quando o bebê nascer? Porque a gente imagina o bebê imaginário e depois o bebê real. Então, às vezes, a gente fica pensando, será que ele vai nascer com cabelo igual o meu? Por exemplo, os meus, será que pode nascer japonês? Será que ele vai ter olho azul? E aí, quando nasce, e a gente fica nessa expectativa, né? Nasce um bebê que às vezes a sua expectativa era tão grande de nascer outro bebê que você não se reconhece mãe daquele bebê. Então, também tem essa questão de você entender que o bebê imaginário foi um bebê imaginário e o bebê que nasceu que realmente é o seu bebê. Então, algumas mulheres, depois do parto, têm essa vivência, é muito comum. E aí elas falam assim, Thaís, tem alguma coisa errada comigo, eu não amo meu filho. E não, isso é normal. E muitas mulheres relatam isso. Porque esse amor é construído, não é aquela questão, meu filho nasceu, eu amo ele.
Não, você acabou de conhecer o seu filho e assim, você acabou de conhecer o seu filho na parte mais difícil da vida, que é na amamentação. Muita gente acha, né, que o parto é difícil. Vocês não passaram ainda pela amamentação, que o bicho pega. Então, assim, tem toda a parte de dor também para amamentar. Aquela questão de que às vezes você olha para o bebê e fala assim, ai, eu não quero que ele acorde, porque se ele acordar, eu vou ter que colocar ele no peito e vai doer. Então você acaba também rejeitando um pouco esse bebê. Então tendo que reconstruir esse bebê real, né? Então não somente no parto, mas existe também essa vivência da construção do amor. O amor para aquele ser novo que está ali. Então, não se sinta culpada, não tenha culpa materna. É uma coisa que eu falo muito com as nossas gestantes, né? A culpa materna. Eu estou aqui morrendo de culpa porque eu deixei a menina dormindo, porque eu fui fazer outra coisa. Lembrem que vocês são as melhores mães que os seus bebês podem ter. Obviamente, vocês vão fazer tudo para eles, né? Então, dá uma relaxada. Obrigada, Mayla. Agora eu liguei, né, Marcelo? Ah, não, vou ficar gastando a internet. Denise Nóbrega. Vai mostrar o rostinho, Denise? Ou vai ficar aqui só escutando a gente falar? Aqui a gente puxa a orelha. Você acha o quê? Vai ficar aqui só absorvendo as coisas? Apareceu! Enquanto ouço vocês. Tá jantando? Então deixa eu ir para Maria Eduarda, fica comendo aí, depois eu chamo você. Não, tranquilo, pode deixar. Então, por que eu faço? Porque eu parto normal? Bom, eu sou da área da saúde também sou físio, não sou da área da obstetrícia, eu sou da área da fisiointensiva, mas por ter o conhecimento da área da saúde, a gente já sabe, né, dos benefícios, assim, do parto normal. Por incrível que pareça, mesmo antes até de me formar, eu sempre tive muito mais medo da cesárea, porque eu nunca passei por nenhum processo cirúrgico, e aí eu tenho mais medo realmente da cesárea do que do parto normal em si. Claro que a dor, né, o medo dessa dor desconhecida, essa dor que a gente não conhece, também deixa a gente um pouco apreensiva, né? Mas de qualquer forma, assim, de acompanhar pessoas que tiveram filho depois, a gente vê muita diferença, né, do que a outra pessoa falou aí do pós-operatório mesmo, de você ver a mulher disposta ali para cuidar do bebê, né? Enquanto que na cesárea, não, né? Minha mãe teve 3 cesáreas e a experiência dela não foi muito boa. Ela sofreu um pouquinho, bastante, aliás, no pós-operatório. Então, acho que mais pensando nisso. Essa questão da cesárea também ser um pouco ruim, né? Eu gostei da sua fala, mas a maioria das pessoas estão dando um motivo, é a recuperação. Mas, na hora que a gente sente a dor, talvez esse motivo não seja suficiente. Então, pensem um pouquinho mais, porque assim, é a mesma coisa que passar no vestibular. Todo mundo fez prova de vestibular, né? Então, eu quero, por exemplo, eu queria fazer cinema. Aí tinha várias faculdades que tinham cinema. A princípio, você escolhe a melhor ou escolhe a mais fácil de passar? Então, a gente fica assim, né? Aí depois a gente faz a prova. Passou, não passou. Vai continuar estudando ou vai tentar ir para mais fácil? Então, a gente às vezes vai tentar sempre as rotas mais fáceis e nem sempre as rotas mais fáceis são as melhores, né? Então, a gente tem que pensar um pouquinho mais num motivo mais forte. A recuperação é super boa, mas talvez na hora da dor, se você não tiver trabalhado isso na sua cabeça, mas você está trabalhando, tenho certeza que você vai continuar estudando, mas a gente precisa realmente pensar. Obrigada pela sua participação. Pode voltar com o vídeo, desculpa te atrapalhar. Imagina, obrigada. Maria Eduarda, você é a próxima. Então, boa noite, né? Boa noite. Sou mãe de primeira viagem. Não sei se todas aqui estão, acredito que não, tem umas que, né? E por que o parto normal?
que eu morro de medo de uma cesárea. Principalmente da anestesia, assim. Ai, eu Tô sem criatividade hoje, da anestesia. Da anestesia. Nossa, muito. Eu tenho muito medo da anestesia. Mas você já fez cirurgia? Não, eu nunca passei por nenhuma cirurgia, só das pessoas me falarem, sabe? A minha mãe não teve essa experiência, não teve uma experiência muito boa, porque ela teve os 3 filhos cesárea. Mas ela sempre me incentiva a fazer o parto normal, né? Mas é o medo da cirurgia, o pós-operatório também, né? E é isso, eu quero parir. Vamos falar um pouquinho da anestesia, então. Não sei se todo mundo sabe, mas muitas gestantes confundem, acham que a anestesia é no soro, na veia. E não tem anestesia na veia, né? A única coisa que faz aliviar a dor, por exemplo, tem um remédio para eu tomar? Não tem. Tem algum remédio na veia? Tem gente que fala assim, me dá Buscopan na veia para parar essa cólica. Não tem, não vai adiantar nada. Então, realmente, a única coisa que vai aliviar a dor do trabalho de parto é a anestesia. E a anestesia lá na coluna, tá? É a mesma, o procedimento é o mesmo da cesárea, né? Tem espaços ali diferentes na coluna, mas é a mesma coisa, a mesma de qualquer outra cirurgia. A diferença da analgesia para a anestesia é que a analgesia você continua sentindo as pernas se movimentando, você não perde os movimentos, tá? E aí só diminui a dor das contrações. Tem mulheres que ficam completamente sem dor e tem mulheres que só diminuem mesmo. Mas é somente essa a diferença. Eu tomei no meu segundo filho, né, Maria? Eu não tinha medo da anestesia, apesar de as nossas vivências de parto, você já ter visto tudo, né? Então, já vi anestesia que deu ruim, já vi anestesia que a mulher teve que ir direto para cesárea, já vi anestesia que salvou o parto, que se não fosse anestesia, ela não ia conseguir parir. Então, eu sabia que podia dar ruim, mas não tinha tanto medo. Assim, eu tava com tanta dor, eu tava tão fora da casinha que eu realmente não me lembro da dor da anestesia, não me lembro. Então, para mim, essa questão da anestesia, a dor da anestesia não foi muito, muito forte, não. Mas é uma coisa que tem que ser trabalhada. Porque assim, se, por exemplo, seu parto, se você conseguir um parto totalmente natural, beleza. Mas e se precisar de analgesia? Você vai querer fazer a cesárea direto para não ter que fazer analgesia, sendo que na cesárea vai ter que ter anestesia também? A gente tem que pensar um pouco nisso para o seu trabalho de parto, né? É uma coisa que você tem que trabalhar na sua cabeça. Trabalhar na cabeça. E sempre a cesárea é sempre uma opção também, né? Então, às vezes, você fica muito tensa, fica tão nervosa e não tá bem para receber seu bebê, não é legal. Então... Eu cheguei a sonhar que eu tinha parido. Então, estuda. É de tanto que eu quero, assim, que eu quero, que acabei sonhando. Mas vai dar certo. É uma coisa que eu quero, né? Mas, assim, eu peço todo dia pra Deus. Se for melhor a cesárea pra mim e pra minha filha... Amém? Exatamente. Né? A gente tem que agradecer que a cesárea está aí para ser utilizada na hora certa. A aula de ontem foi exatamente isso, para vocês entenderem que existe um momento certo para ter a cesárea, mas existem muitos médicos que vão te levar para a cesárea de uma forma errada. Então, para vocês realmente se informarem e entenderem que se você tiver feito tudo, se informado, entender que aquele momento a cesárea é salvadora, vai sem frustração, né? Você vai ficar frustrada, óbvio, porque não era o que você queria, mas entenda que aquilo é melhor para o seu filho, para você ter um filho no colo. Porque quando a gente sonha em engravidar, a gente não sonha, eu quero ficar grávida para ter um parto normal. Não, você sonha que você quer engravidar para ter um filho, né? Então, ao final de tudo, a gente realmente quer esse filho vivo, que é com saúde. Com saúde, verdade. Obrigada, Maria Eduarda. Imagina. Maiara, é você. Deixa eu liberar o microfone. Eu sou fisioterapeuta também. Gente, só tem gente. Quantos fisioterapeutas? Só que eu sou fisioterapeuta, fiz CAISM na Unicamp em 2016. E agora eu tô querendo participar de tudo como gestante, né? Para aproveitar o outro lado disso.
tenho 30 anos, primeira gestação, e essa novidade toda, né? Com relação à dor, eu tinha vulvodínia, descobri na pós, até então eu não sabia desse sofrimento, o médico nunca disse, né? É normal, né? Sempre a gente ter dor. E lá, quando eu fui de verdade estudar, eu descobri a vulvodínia, me tratei lá junto com ela. E tô curada desde então, né? Nunca mais voltou. Que bom. Então, esse processo de trabalhador, para mim, com essa região, é muito importante, né? Então, eu já consegui me livrar disso. E o parto normal é justamente para ser com chave de ouro, né? Se quero trabalhar e fazer tudo para que isso aconteça, mas ficar com a mente aberta, né? Que a gente orienta a gestante, só que quando é a nossa vez, a gente fica, sabe, as aulas de parto, né? Tudo que pode dar errado, como as cesáreas, complicações de cesáreas, complicações de parto normal, mas o parto normal ainda tá sempre em primeira escolha, né? E por quê? Você não respondeu o porquê. Então, a minha mãe teve cesárea, eu nasci de cesárea, ela é super feliz com a cesárea, Como é que ele né? pensou Porque ali nessa balança? não sentia dor, foi prático na vida dela, só que isso pra mim, cirurgia, eu também nunca fiz, e por mais que eu tinha dor antes, eu sempre preferi o parto, né? E por tudo que eu já vivi de experiência com minhas amigas, pacientes, assim, o parto normal é sempre muito melhor, né? Não tem como comparar. Nunca tive uma experiência positiva de cesariana, que a pessoa saiu super bem feliz da vida depois do pós-operatório. Por mais que todo mundo fale, não, eu quero cesárea, né? Não. Para você, a gente a recuperação é muito melhor, né? As questões de estudar isso faz a gente já pensar sobre, né? E as questões internas vão ajudando a tentar focar. Fortalecer, né? Só que eu tô de 6 semanas, muito no início. Amanhã eu vou fazer o primeiro ultrassom, conversar com o meu médico para ver como que é a história dele, essa parte. E você é da onde? Pensando. Eu moro em Arthur Nogueira, interior de Campinas. Mas o meu médico é de Campinas. Eu faço acompanhamento lá. Legal. Espero que ele me acompanhe porque eu gosto muito dele. Mas se for muito cesarista, eu vou ter que repensar isso. É muito bacana. Ontem, eu nem sei se ela tá aqui, uma gestante mandou lá para o Instagram e falou assim, eu descobri essa semana que minha médica, uns relatos que a minha médica não vai fazer parto normal e tal, mas eu tô com ela ainda. Falei, por que você tá com ela, né? Porque se você quer cesárea, qual é o motivo? E aí ela falou, não, eu quero mudar, até pediu outras indicações. Mas eu já escutei, porque eu fico chateada de ter que sair dela, de deixar ela triste no meio da minha gestação, ter que sair dela. E isso acontece muito, né? Poxa, ela sempre esteve comigo, ao meu lado, e aí do nada eu vou parir com outro médico. E eu sempre falo, gente, vocês têm que ter uma conversa franca com o médico, né? Porque, poxa, beleza, vocês adoram ele como pessoa, mas como profissional, eles não vão seguir a linha do seu sonho, do seu parto. E por que você vai ter medo de magoar, fazer uma cesárea, que é o que você não quer, para não magoar o médico, né? A gente tem que se pôr em primeiro lugar. É o nosso querer, tem que vir em primeiro lugar, né? Então é isso aí. Outra coisa que você falou, pode falar. Por mais que seja a melhor pessoa, esse médico é professor lá na Unicamp, então eu comecei a passar com ele, porque eu falei assim, se ele atende meu plano de saúde, eu vou para Campinas uma vez por ano fazer acompanhamento, e ele é uma graça. Mas, por mais que seja maravilhoso, super currículo, se ele realmente não estiver disposto a passar por isso junto comigo em questão de parto normal, o que for para acontecer no momento, a hora de mudar, a gente tem sempre que pensar nisso. Eu acabei de passar isso com uma amiga que teve parto há uns 40 dias. Ela não quis trocar de médico, por mais que eu orientasse e falasse para ela. A médica dela é super cesarista, só acompanharia ela se fosse cesárea. Ela acabou ganhando o bebê na maternidade, no plantão.
foi um parto rápido, evoluiu em 2 horas, assim, do tempo que ela saiu de casa com as minhas orientações, em 2 horas a bebê nasceu, porém, ela teve uma laceração muito importante, e porque ele não fez a epísio, não sei se precisava, como foi no momento, ela também não queria que ele fizesse a epísio de jeito nenhum, ficou uma confusão no dia, e fez muita força, mas, enfim, acabou que deu certo. Eu até fiz laser nela e recuperou super bem a laceração dela, mas pode ser por plantão, pode, né? Mas se você tem o seu médico que tá ali do seu lado acompanhando isso, acho que pode ser de uma forma mais tranquila esse momento do parto normal também, né? Também a gente tem que entender, né, trabalhar o nosso corpo, né? A conhecer o nosso corpo. Quando a gente entende um pouco mais as fases do trabalho de parto, o que acontece no período expulsivo, quais são as respirações que você pode fazer, quais são os posicionamentos, isso também facilita. Porque se uma mulher que vai muito sem orientação e acaba que no plantão existem médicos que ainda ficam falando força, não para. Acaba que isso gera a laceração. Talvez não é que ela iria lacerar, né? Mas por ela não ter esse conhecimento, ela acaba se deixando levar, faz força fora da contração, onde não deveria. Né? Então, por isso aí, de novo, a informação. Porque, olha, a gente tem muitas gestantes de fora do país. E só no Brasil a gente consegue escolher um médico. Nenhum outro lugar, a gente tem gestante agora da Alemanha, Canadá, Estados Unidos, Emirados Árabes. A gente não escolhe o médico para parir. Mas a gestante se informa, ela é informada, vai uma midwife na casa e tal. Então, ela é segura de que o atendimento é um pouco meio que padrão, mas que depende dela para parir, né? Eles passam muito isso. Você é capaz, porque lá eles só fazem cesárea se realmente for necessário, né? Então, eles passam, a mulher é capaz de parir, você tem que entender todos os processos. E é isso que a gente quer mostrar aqui, que é legal ter equipe, pô, bacana, mas se você não puder, vai ter um parto ruim? Se você se informar, talvez não. Né? Você vai saber realmente a hora de ir para o hospital. Se o médico ficar mandando você fazer força, você vai falar, agora não é hora. Eu já tive várias, gente, várias. Deu a contração, fez força, parou. E aí o médico, vai, força, o bebê, a cabeça do bebê tá aqui e tal. Aí ela, eu não vou fazer força fora da contração, não precisa. E aí o médico só fazia assim, ó. Porque ele não tem, se a mulher tem informação, ele não tem o que falar. Ele não vai falar que o bebê vai morrer, que o bebê vai ficar sem respirar, porque ele percebe que a mulher tem informação, entendeu? Então, assim, a mulher informada, ela consegue tudo. Eu já tive mulher que deu tanto pepino, depois do nascimento ela pegou o bebê e ficou com o bebê. A médica era humanizada, mas o pediatra era de plantão. E o bebê estava super bem. E o pediatra falou, me dá o seu bebê porque eu tenho que avaliar. E aí ela olhou para a obstetra falou assim, fez assim, eu fiz assim. E aí ela falou, eu não vou te dar, o meu bebê está bem, você pode avaliar ele no meu colo. E aí começou a discutir ali, lógico que não foi uma discussão de nada. Ele falou assim, você tem certeza que você vai ficar com seu bebê? Aí ela falou, tenho. Aí ele saiu da sala, só que ele foi embora do hospital. E acabou que ele foi demitido, porque ele não podia deixar a mulher e o bebê sem assistência, né? Então, olha o que a informação traz, né? Ela estava tão bem informada que ele que estava errado, não era ela. Então, é isso, é realmente se informar e ter a segurança de que você está fazendo o melhor para o seu filho. Obrigada, Maiara. Ai, tem um negócio aqui na minha frente, eu só consigo ver o sobrenome, Figueiras. Não consigo ver o nome. Rayane? Rayane, sou eu. E aí, Rayane, por que o parto? Então, na verdade, eu sou completamente o oposto. Eu sempre quis uma cesariana. Sempre achei super seguro. Minha família inteira vem de cesariana, todo mundo nasce de cesariana, é super tranquilo. Minha irmã teve cesariana, levantou, assim, eu fiquei muito surpresa com o pós-operatório dela, foi incrível o pós-operatório dela. Então, eu sempre quis uma cesariana. Quando eu engravidei, eu fui na minha ginecologista, que era obstetra, né? Que é obstetra.
E ela, médica de cesariana, já começou todo aquele processo, né? Ah, você não quer parto normal, né? Eu falei, não quero parto normal. É cesariana, porque é normal. É normal. O normal é a cesárea, né? Exatamente, o normal é cesariana. Então, eu um dia assisti o documentário O Renascimento do Parto no Netflix. E mudou, assim, a minha percepção, a minha perspectiva em relação ao parto, né? Mudou o meu entendimento sobre o que é o parto, sobre todos os processos que acontecem, todas as intervenções que acontecem. E aí começou a minha saga na busca de informação, o que, infelizmente, a minha ginecologista, né, obstetra, não pôde dar, então eu abandonei ela de cara e fui em busca desse conhecimento, dessa informação, e cada vez que eu estudo mais, eu estou me sentindo muito preparada, muito capaz para conseguir dar à luz. E meu nenenzinho, a gente faz 30 semanas amanhã. E então foi isso, assim, foi um documentário que mudou completamente a minha perspectiva em relação ao nascimento, ao parto, a tudo que envolve, né? Porque não é simplesmente uma cirurgia. Antes eu achava cesariana, eu me emocionava. Hoje eu não consigo nem me emocionar assistindo filmes e relatos de cesariana. Eu falo, gente, como alguém consegue marcar, agendar, tirar o neném que tá dormindo, que não sabe nem que vai sair, não sabe que é o dia dele, porque é o normal, né? Mas é isso que você falou, né? Só através da informação a mulher consegue reconhecer que a cesárea é uma cirurgia que só deve ser feita em momentos de emergência, né? Porque se ela não tem a informação, o que as pessoas mais divulgam? Que parto dói. Elas não divulgam benefícios do parto, por que a gente tem que esperar o trabalho de parto, por que é bom para o bebê. Ninguém divulga nada disso, só divulga que o parto dói. Então, a cesárea é uma coisa normal. A cesárea está aí para evitar que a mulher sinta dor, só isso. Então, quando a gente fala que toda mulher deve ser bem orientada e a partir daí escolher entre parto normal e cesárea, é porque a gente sabe que a maioria, depois de realmente entender como funciona o processo, ela vai escolher o parto normal. Dificilmente ela vai escolher a cesárea, mesmo entendendo todo o processo, né? Então, é muito importante a informação por conta disso, porque a informação muda o nosso olhar. Mas, infelizmente, ainda é muito difícil o acesso ao parto humanizado, né? O parto normal, né, feito em hospitais e, enfim, onde, infelizmente, muitas mulheres ainda sofrem violência obstétrica, o que ainda traz muito trauma. Isso ainda é muito difícil, o humanizado real, né? Na real. Eu mesma, eu não consegui, pelo meu plano de saúde, um médico que me fizesse um parto humanizado. Eu não consegui, eu recorri ao SUS, e aqui no Rio eu encontrei uma casa de parto que é só com enfermeiras, e eu simplesmente abandonei completamente meu plano de saúde e faço todo o meu acompanhamento com elas, né? Mas assim, eu não tive essa possibilidade pagando, né? E o plano. Rio de Janeiro e São Paulo é muito caro, né, para ter um parto. Eu busquei uma médica, né, obstetra, humanizada, que faz, etc, etc, etc. Mas, infelizmente, é absurdamente caro. Não desvalorizando o trabalho, porque é um trabalho, né, é um acompanhamento que se faz, mas eu acho que o plano de saúde que a gente paga deveria dar essa opção pra gente. Mas não tem essa opção dentro do plano de saúde. Ou eu me arrisco indo para um hospital para sofrer violência obstétrica, para não respeitar o meu plano de parto, ou eu vou para uma cesariana. Eu acho que muitas das mulheres acabam vendando os seus olhos para as informações do parto normal, né, os benefícios, etc, etc, justamente por falta de opção, né? A médica mesmo que eu consultei, cada consulta era 400 e tantos reais, sendo que no final da gestação é uma consulta por semana, o que é surreal, né, pra gente pagar.
E só o parto dela era 25 mil. No Rio, Fora Janeiro e São Paulo é muito caro. É muito caro, fora internação, fora qualquer intervenção eu ia ter que arcar Aí com você dinheiro. paga também todos os profissionais, né? Aqui em Vitória você só paga o obstetra. Rio e São Paulo você tem que pagar o anestesista, pediatra, todo mundo, né? É uma Exatamente. questão, assim, de até da gente como mulher, né, a gente difundir o parto, né? Eu acho que eu e Thaís que estamos nessa luta aí há 11 anos já, e pegamos um Brasil onde era elevadíssimo, né? Aqui em Vitória, ninguém se falava em parto normal. Eu lembro da gente em hospitais, as pessoas olhavam pra gente com cara de, gente, que é isso? Que é isso que esse povo tá gritando? E hoje a gente entra em vários hospitais e o segurança fala com a mulher, respira, você vai muito bem. Então você vê que é um movimento que as mulheres estão conseguindo transformar. E isso, uma hora ou outra, vai ter que chegar para todo mundo, né? Então, a gente, como mulher, tem que difundir, É um trabalho de dar relato de parto mesmo, falar com as amigas, a gente ter essa força de mudança, né? Para que todas as mulheres tenham acesso a um parto respeitoso, né? Não só quem tem dinheiro, né? Com certeza. Vamos dando Vai um pouquinho chegar. cada Aqui em vez. Vitória, assim, é muito lindo a gente ver a trajetória da nossa cidade. Porque antes, quando a gente começou a trabalhar em 2009, a gente contava na mão. Tinha menos de 5 obstetras que acompanhavam um parto humanizado. E hoje, a gente não consegue nem contar nas 2 mãos, porque a gente está com muito profissional bom mesmo, né? E de todos os valores, né? Tem aqueles profissionais mais caros, os profissionais mais baratos. Então, assim, é muito lindo de ver essa transformação, né? E a gente tem fé que vai chegar no Brasil inteiro. Com certeza. Thaís, 1 hora, tá? E a gente não chegou, a gente vai ter que ver quem quer. Eu sou o tempo da Thaís, tá, gente? Que se deixar, a gente vai até meia-noite. E o Zoom daqui a pouco desliga e a gente... A Letícia não me deixa falar, não. Não, vocês estão vendo que é ela que não tá me deixando falar, né? Mas vamos ver, acho que não vai dar tempo de todo mundo falar. Quer dizer, não vai dar, com certeza, né? Mas vamos ver mais umas 3 pessoas, umas 3 pessoas que querem muito seguir. É só destravar o microfone. Se você quiser falar, é só falar. Eu quero. Fala, Laila. Para mim é engraçado ter ouvido o relato da maioria das pessoas, porque eu pego um pouquinho de cada coisa. Eu estou na minha primeira gestação, né? E eu já tenho 35 anos. Então, quando eu engravidei, eu já tinha muito conhecimento sobre o meu corpo. É tanto que eu descobri a minha gravidez antes mesmo atrás da minha menstruação. Primeiro mês, primeira tentativa, eu engravidei. E antes mesmo da menstruação atrasar, eu já sabia, porque eu comecei a ver o meu corpo mudando. Eu não estou sentindo enjoo, eu não estou sentindo nada disso, e eu sabia só pelo seio, só por algumas coisas que começaram a mudar. Eu sempre quis, desde bem mais nova, quando eu pensava que um dia talvez eu fosse engravidar, que essa gravidez, o parto seria normal. E nesse período de pensar isso, eu passei por 2 cirurgias. Eu precisei passar por 2 cirurgias. E se eu já achava que eu teria um parto normal, depois das minhas 2 cirurgias, eu passei a ter certeza. A primeira delas, eu fraturei o tornozelo, tipo, todos os ossos do tornozelo, luxei, não sei o quê. Então, eu senti muito dor. E para mim, foi mais fácil sentir a dor de todo o processo. Eu passei quase 2 horas para chegar no hospital para tomar a primeira anestesia para a dor começar a diminuir. Então, para mim, foi muito mais fácil sentir toda essa dor do que a minha recuperação pós-cirúrgica depois. Eu não senti, óbvio, a dor da anestesia quando eu estava tomando, mas foi muito ruim para mim não conseguir sentir minhas pernas por muitas horas até que eu conseguisse voltar a ter os movimentos depois da cirurgia. Então, assim, as 2 cirurgias que eu passei foram profissionais maravilhosos, em hospitais sensacionais, e mesmo assim foram muito traumáticas. E isso me deu mais certeza ainda de que eu queria o parto normal. Depois disso, eu acabei mudando. Eu não moro mais no Brasil, eu estou morando no Canadá. Então, consequentemente, eu não posso escolher ter um parto cesáreo só porque eu acho bonitinho, né? Tipo, aqui, como você até falou antes, só se fazem cesáreas se forem extremamente necessárias. O que, para mim, foi muito bom, porque eu tinha a ideologia de que eu queria um parto normal e me assustava que isso acontecesse
tipo, alguns anos atrás, como vocês citaram, os médicos respeitavam a vontade, tipo, das grávidas. Eu tenho várias amigas que tiveram as vontades completamente desrespeitadas. Eles diziam que iam fazer um parto normal e, tipo, na semana inventavam alguma desculpa absurda para que ela entrasse em cesárea. E, tipo, várias amigas que passaram por isso, era bem traumático ver elas passando por isso. Então, assim, o que está acontecendo para mim agora não é decidir o parto normal ou cesárea, porque eu nunca precisei decidir isso, mas sim começar a pesquisar a respeito, já que eu sou completamente leiga nesse novo assunto da minha vida, né? Gravidez, maternidade, gestação e parto. Eu encontrei vocês por acaso, estou amando, já estou acho que há 2 semanas seguindo vocês, minha gravidez também ainda está bem no início, eu só estou com 9 semanas. Então está sendo muito legal ver coisas também diferentes das que eu não sabia, porque uma coisa é a idealização do que você espera e outra é o conhecimento, como vocês mesmos já afirmaram várias vezes, de você saber sim que vai ter dor, mas que você pode trabalhar o limiar dessa dor. Não que a dor seja igual para todo mundo, porque não tem como ser, mas você tem como entender como aquela dor vai funcionar em você para você conseguir suportar por mais tempo, sei lá, não precisar de uma analgesia no começo do trabalho de parto ou não precisar de maneira nenhuma. Está sendo muito legal ver tudo isso, está sendo mais legal ainda porque o meu marido está mais encantado que eu pelo assunto. Que lindo! Hoje ele não está assistindo, mas ele assistiu todas as lives junto comigo, já leu livros, controla tudo que eu posso comer e o que eu não posso. Está sendo bem bonito, ele está bem empolgado, está bem legal. E como todos os lugares do mundo, né, aqui não é diferente, graças a Deus a gente está numa quantidade meio pequena. Mas por causa do Covid, a gente só está podendo ter um acompanhante durante o parto, né? Não está podendo entrar doula ainda nos hospitais. Então, tipo, está sendo legal ver ele estudando tudo isso, porque ele já disse que ele vai ser minha doula. Isso mesmo. Então, está sendo legal essa preparação que ele está tentando ter. E, pois estou amando as informações de vocês e para agradecer mesmo. Que bom, Laila. Um prazer te ter aqui. Qualquer coisa, a gente está aqui junto para superar todos os medos e mitos aí, seguir em frente. Não só os teus, mas o seu marido também. Seu marido é brasileiro ou não? É brasileiro. É brasileiro. Cearenses, os dois. Porque a gente está tendo também algumas gestantes que são brasileiras, mas os maridos são do lugar, né? E aí a gente tem uma pequena dificuldade, porque quando fala inglês, beleza, mas quando fala outra língua... Não, ele é brasileiro. Obrigada pela sua participação. Letícia, pode falar da razão, então vamos seguir em frente. Não, é um pouco isso, né, de vocês pensarem nesse motivo. Acho que refletir esse filme que a Rayane comentou, não sei se todas já viram, Renascimento do Parto, ele fala um pouco dessa razão, né, da gente entender esse processo do nascimento, de todos os hormônios que estão envolvidos no trabalho de parto, do quanto isso pode impactar a vida do nosso bebê, assim, por anos, né? Então, o trabalho de parto, ele tem, assim, algo nele ali que faz a diferença, né? E para a vida, né? Entrar em trabalho de parto. Então, o hormônio da ocitocina, que é o hormônio predominante no trabalho de parto, ele é o hormônio do vínculo, né? Então, é ele que faz essa aproximação, que favorece, né? E a gente já começa a entender um pouco desses benefícios, né? De entrar em trabalho de parto para amamentação, desse bebê mostrar que ele está pronto realmente para nascer, de vocês, aquilo que alguém comentou, né? Do sentir-se mãe, né? Então, é um hormônio que vai ajudar nessa vinculação, de vocês terem menos depressão, né, pós-parto. Então, é tentar buscar essa razão mais profunda dentro de você, ou várias razões, né? Porque, como o Thaís falou, quando o bicho começa, se a gente tem uma razão muito pequena, né, ali de, eu quero parto normal porque eu tenho medo da cirurgia. Na hora, vocês vão pedir cesárea. Até quem tem uma razão forte pede a cesárea. E tentar fazer um quebra-cabeça, né, em relação ao parto, né? E quebrando, que é o que a gente
que é através dessa imersão também, entender os mitos, quebrar os medos, e trabalhando, montando esse quebra-cabeça. Eu tenho medo da dor, mas será que eu posso fazer alguma coisa para aliviar essa dor? Eu tenho medo da cesárea, mas deixa eu estudar um pouco mais a cesárea, porque ela vai ser necessária, se for o caso, né? Se precisar de alguma urgência. Então, é tentar pegar esse motivo, trabalhar esse motivo ao longo de toda a gestação e se preparando com muita informação, porque a informação é tudo na nossa vida, no parto, assim, ela que vai dar essa segurança, essa confiança, não só para vocês, mas para o acompanhante de vocês. A gente já acompanhou aí na nossa trajetória mais de 1.500 partos, né? Então, a gente sabe o quanto que a informação faz a diferença e deixa vocês seguras. Então, pensa nesse motivo, escreve. Mas por que mesmo que eu quero? E vai pensando, vai trabalhando com essas leituras, né? Quem não viu o filme do Renascimento do Parto, assista, ou quem já viu, assista de novo, principalmente esse primeiro. Tá, gente? Não assistam o 2 e o 3, por favor, porque o 2, ele fala sobre violência obstétrica, e eu achei ele muito forte para uma gestante assistir, tá? Porque é violência obstétrica, são coisas ruins que acontecem nos partos onde não é legal. Então, e às vezes vai dar até mais medo, né? Às vezes pode gerar até mais medo. Assistam o Renascimento do Parto 1, porque o 2 é realmente uma coisa que a gente não quer vivenciar. É uma coisa que a gente está evitando com a informação. Então, isso pode realmente assustar demais vocês. Isso aí. Então, é isso. A gente quis passar um pouquinho, né, nessa última live, um pouquinho como funciona o nosso trabalho, né, de realmente entender cada uma de vocês, entender as suas questões, essa troca. Eu e a Letícia, a gente não gosta só de, toma aqui o curso e toma, acabou, se vira, estuda e pronto, acabou. A gente pega no pé, quem está aqui, que é no nosso grupo de acompanhamento, a gente fala, e aí, você tem uma semana aqui, ó, você não está me mandando dúvida, é isso mesmo? Já está pronto para parir? Não precisa me perguntar mais nada? Então, eu mando um recado para o marido, você já viu a aula tal? Eu quero que você veja a aula. Porque realmente é uma construção. A gente está aqui realmente para informar vocês, para vocês serem protagonistas do parto de vocês. Algumas pessoas vinham nos procurar dizendo assim, Thaís, eu quero, né? Letícia, eu quero que você acompanhe, porque eu acho que com você vai dar certo o parto. E não é bem assim, né? O parto vai dar certo se você se permitir. Porque se você realmente não estudar, não entender o seu trabalho de parto... Eu já tive gestante, gente, que me contratou. E aí eu já contei essa história. Me ligou em trabalho de parto, o marido dela, que estava super empoderado, estava embarcado. Quem estava com ela era a mãe dela, que um parto normal. E aí ela acabou indo para uma cesárea sem me contar, porque ela me ligou, eu falei, você está em pródromos, vai pro chuveiro, vai relaxar. A mãe dela ficou buzinando no ouvido dela que o bebê ia morrer, que o bebê ia passar da hora, que etc e tal, ia faltar oxigênio. Ela foi e me mandou de manhã só a foto do bebê. Eu falei, nossa, o parto foi a jato, o que aconteceu? Você nem me ligou. Ainda fiquei igual uma louca, né? Gente, ela me ligou e eu não vi, eu tava dormindo. E ela falou, Thaís, era pressão demais. Você falou que eu tava em pródromos. Quando eu fui pro hospital, eu realmente estava em pródromos. Eu não tinha nem dilatação. Mas a minha mãe ficou na minha cabeça, até que horas que você vai ficar esperando esse trabalho de parto, né? E acabou indo para uma cesárea. Então, se você não está muito segura do que você quer, realmente essa razão para você querer o parto normal, para você estudar e ter pessoas ao redor que também querem seguir esse mesmo sonho, acompanhante, né? O marido, a esposa, a mulher, ou então até mesmo a família, a mãe, a irmã, pode ser que alguma coisa saia errado, mesmo se você tivesse uma profissional muito boa, né? Uma equipe muito boa. Então, se informe. O peso da família, né? Ele é muito importante. E aí, nessa hora, por isso, assim, vai ser minha mãe que vai acompanhar. Ela tem que assistir tudo com vocês, tem que estudar mesmo. Eu tive recente um parto, né? Que a avó acompanhou nossos cursos todos, todas as lives ela assistia, ela ia ser a rede de apoio, então ela mudou para casa deles e estava morando lá com eles para evitar, né, circulação durante a pandemia.
E ela assistiu lindamente. E aí, quando eu cheguei lá, ela tava, olha, Letícia, eu acho que já tá um pouquinho avançado, viu? Então, você via que ela tava tranquila e ela agradeceu, assim, o tanto que a informação mudou tudo que ela pensava, ela tinha feito cesariana. Esses dias, na primeira imersão, né? Uma avó estava participando aqui com a gente, ela falou ao vivo aqui também, de agradecendo, porque a gente mudou o pensamento que ela tinha em relação ao parto, e ela falou, agora eu vou apoiar minha filha. Então, são mitos que os nossos pais trazem a vida inteira, né? Então, se vai ser essa pessoa que vai estar com você, eles têm que participar também, têm que assistir, porque senão esse apoio não vai dar. Na hora da dificuldade, eles vão ficar com medo e vai dar alguma, né? Isso que a Thaís falou, ficar com medo mesmo e fazer vocês desistirem. E não queremos que isso aconteça, né? Acho que podíamos falar um pouquinho da imersão, já que a gente está aqui, só para vocês entenderem um pouco. Essa imersão, a gente vai liberar, então, um curso, que são 29 aulas, né, onde a gente vai trabalhar os mitos e medos em relação ao parto. Né, eu e Thaís vamos discutindo ali nessas aulas gravadas, vocês vão ter acesso por 6 meses a essa aula, e vocês terão uma outra imersão assim com a gente, que a gente vai trabalhar aqui ao vivo com as pessoas que participarem dessa imersão. Então, a gente vai ter aqui, e vai ter também um acompanhamento em grupo de WhatsApp por 15 dias, onde vocês vão poder tirar dúvidas, né, pedindo opinião e trocando as experiências. Então, a gente tem certeza que vai ser bem, bem bacana esse momento. Isso mesmo. Vamos tirar uma foto? Vocês estão aí ainda? Estão dormindo? Querem ligar a câmera ou querem ficar só com o nomezinho? Tá anotando tudo, né, Patrícia? Muito bem. Menina aplicada. Depois tira a foto e manda lá no Instagram como resumão. Priscila, vou tirar aqui. X. Obrigada, meninas. Obrigada por mais uma noite. E a gente se vê por aí. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.